Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Uma enorme satisfação estar hoje tendo a oportunidade de moderar um painel com tanta gente qualificada do setor minerário, setor elétrico, setor energético no Brasil. Quero, antes de tudo, fazer um agradecimento ao convite, Camila Funaro, João Camargo, pelo convite do Esfera, Leila Coimbra, da Agência Infra, cumprimentar o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e na pessoa dele, todas as autoridades aqui presentes, ministro Bruno Dantas. Temos aqui a possibilidade de discutir o Brasil e discutir o futuro da matriz elétrica rumo a uma perspectiva se ela vai ser 100% renovável ou não. E já para dar andamento aqui, tendo sempre respeito ao tempo, quero fazer uma pergunta dirigida primeiro para você, Elbia. Grande liderança do setor elétrico, grande liderança do setor eólico no Brasil. Se nós formos analisar a matriz elétrica brasileira, ela já é 88%, 89% renovável, em termos de capacidade instalada. Nós vemos que nós ainda temos alguns desafios, não é? Nós temos questões de gargalos na transmissão, nós temos ainda cortes de geração, tivemos agora a informação em relação do leilão de armazenamento, mas também é uma questão que está em aberto. Então, eu gostaria de saber de você, levando em conta essa nossa vantagem em termos de renovabilidade da matriz, como que nós podemos transformar isso numa vantagem competitiva em termos de indústria e também geopolítica? Obrigada, Fernando Mosna. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da Camila, queria agradecer à família Camargo pelo convite, pelo carinho. Tenho participado muito dos eventos da Esfera e sempre sou muito bem acolhida. E queria cumprimentar aqui meus colegas de painel, amigos do setor. E, Fernando Mosna, ótima pergunta. A gente tem discutido bastante essa questão dos rumos da transição energética, principalmente nesse cenário tão complexo da geopolítica. Além de CEO da Abeólica, eu sou enviada especial do governo brasileiro para o tema de energia na COP30, fui nomeada no ano passado, e eu tive uma missão muito importante de, além de lidar com o setor elétrico, que é o nosso dia a dia, já faço isso há 26 anos, eu precisei também olhar para o setor energético e aí contar com a ajuda de amigos como o Adriano Pires, que domina bem o setor energético, para entender essa equação energética do Brasil e entender os desafios do país rumo a essa transição energética, principalmente no que se refere ao nosso objetivo, enquanto sociedade, enquanto planeta, de alcançar o net zero em 2050, ou emissões líquidas igual a zero. E aí já está o ponto, emissões líquidas igual a zero. Não significa ausência de emissão e não significa ausência do uso do hidrocarboneto. Nós só precisamos, até lá, aí fazendo uma série de ajustes, de investimentos em tecnologia e inovação, encontrar esse caminho ótimo. O Brasil até na COP chamou isso de mapa do caminho, e o mapa do caminho realmente é uma definição importante. Então, nesse cenário de mapa do caminho, para chegar em 2050, com emissões líquidas igual a zero, o Brasil parte nesta corrida, na corrida da transição energética, numa posição extremamente vantajosa. Por que ele tem uma posição vantajosa? Porque é um dos países mais ricos do mundo em recursos energéticos, seja eles renováveis ou não renováveis. No que se refere a recursos renováveis, nós somos, sim, uma grande potência. Em proporção de tamanho de país, de PIB, de população, eu posso afirmar com segurança que, em termos de matriz elétrica, o Brasil é o país mais renovável do mundo. A nossa capacidade instalada é cerca de 89%, mas essa energia que está chegando aqui agora, ela é 93% renovável. Nenhum país tem uma matriz elétrica tão renovável como o Brasil. E aí, quando nós fomos nos preparar para a COP30, entender o papel do Brasil, as oportunidades, desafios,
descobrimos que não temos tantos desafios. Nós temos muitas oportunidades nesse cenário e o Brasil parte nessa corrida da transição. Eu vou me ater à questão elétrica, já que o meu chefe aqui, o coordenador, perguntou. Nós temos o verdadeiro bônus verde por ter a energia abundante e competitiva. Então, nessa potencialidade, o Brasil sai disparado na frente dos outros países. A gente tem alguns desafios, como falado aqui antes, como falado pela própria Camila, de fazer ajustes regulatórios e alguns legais que nos permitam acelerar esses investimentos. Obrigada. Obrigado, Elbia. Diante do que você falou, a gente está pensando em termos de Brasil, não é? Em termos de posicionamento global, na jornada da transição energética, levando em conta contribuições nacionalmente determinadas em termos de redução de emissões. E nós temos aqui, Ivan, e eu quero te convidar para essa conversa, a Axia como a maior geradora renovável do Hemisfério Sul e que atua em geração e transmissão. Então, eu queria ouvir de você, como é que vocês estão fazendo para poder não só agregar mais renovabilidade da matriz, mas também integrar isso ao setor elétrico brasileiro? Bom, boa tarde, Mosna, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite da Esfera, em nome do João e da Camila, agradecer a todos aqui presentes, as autoridades, agradecer meus colegas de painel. A melhor contribuição que a Axia deu desde o seu processo de privatização se refere aos números do investimento total da companhia. Uma companhia que estava proibida de participar de leilões, por N motivos, que passa a ser a maior, participamos praticamente de todos os leilões, seja de transmissão, seja o último do LRCAP, do leilão de capacidade, trazendo o investimento de um número ao redor de 3,5 bilhões ano para 14 bilhões esse ano e 14 bilhões ano que vem. Por quê? Porque, dado o seu tamanho relativo, se a Axia errar, falta luz em algum lugar no Brasil. Falta luz numa residência, num bairro, talvez numa cidade, talvez em um estado e talvez em vários estados. Então, a nossa responsabilidade é muito grande em relação a esse aspecto. E, desde o início, o compromisso assumido foi: a produção de energia pela Axia será 100% renovável. Vendemos a térmica de Candiota a carvão, vendemos as térmicas a gás do norte do país, e vendemos a nossa participação societária nas usinas nucleares, na eletronuclear. Esse foi o compromisso assumido desde o início e esse foi o compromisso que está sendo entregue. E por que o investimento ele é super, hiper relevante? Porque vivemos hoje um mundo em que você só sabe que acorda de manhã de uma forma e que vai terminar o dia diferente. Se vai abrir o estreito, se não vai abrir o estreito, qual o impacto, e aqui nós temos o nosso professor Adriano, qual o impacto disso? Primeira leitura de hoje foi saber o preço do petróleo Brent, 104, um preço bem elevado. E saber qual a consequência disso, qual é o impacto disso. Por quê? Porque se uma empresa se posicionou em ter a sua matriz 100% limpa e se posicionou em crescer o seu investimento, para quê? Para que disponibilidade de energia, para que a gente nunca seja a empresa responsável por causar uma interrupção no fornecimento de energia, ela precisa saber as condições macroeconômicas globais e locais para dar sequência a esses investimentos, atrair investidores sofisticados. A gente tem uma discussão nas reuniões que tem no Conselho, tem aqui a nossa conselheira Marisete presente. O Brasil tem que ambicionar jogar Champions League. É lá que o Brasil tem que estar. E tem todas as condições naturais e todas as condições pelos seus empreendedores privados de fazer isso. E é isso que a gente se propõe, é isso que a gente está executando. Muito obrigado. Obrigado, Ivan. Do que o Ivan fala, a gente também tem que lembrar um pouco do período pré-desestatização da Eletrobras e voltar um pouquinho no tempo. Vamos colocar em 2001. Como é que era a matriz elétrica brasileira em 2001? Ela era formada por 81 gigawatts de capacidade instalada, majoritariamente de fonte hidrelétrica. E hoje, 2026, nós já temos 252 gigawatts de capacidade instalada. A matriz hidrelétrica brasileira ela reduziu sua presença na fonte, hoje é cerca de 43%, nós temos 14% de fonte eólica, nós temos 26% de fonte solar e a matriz movida a gás natural, a GNL, na casa dos 7%. Então, eu queria ouvir de você, Lino, nesse período de modificação da nossa matriz elétrica, como é que vocês enxergam esse movimento de diversificação da matriz e como que também olha para o futuro em relação à questão do mix de fontes que nós temos no setor elétrico brasileiro? Obrigado, Mosna, pela pergunta, obrigado pelo convite de participação no evento, parabenizar aqui também o João Camargo e toda a equipe da Esfera, né? Evento super bem organizado.
Muito bacana, né? E aqui, com respeito à sua pergunta, diretor Mosna, recentemente na CERAWeek, né, nos Estados Unidos, em Houston, uma das grandes discussões sobre as matrizes elétricas hoje não é só quanto por cento ela tem de renovável ou não, ou atingir uma certa porcentagem de renovável, mas a resiliência de uma matriz energética, porque para a economia mundial hoje em dia, principalmente a Revolução 4.0, ela requer energia 24 horas do dia, 7 dias na semana. E a matriz elétrica brasileira, como você bem colocou, ela evoluiu de uma matriz que era muito hidráulica para diversas fontes, né? E isso traz algumas dificuldades na operação do sistema, porque nós temos tanto a sazonalidade das hidrelétricas como temos intermitência das fontes renováveis. E para que a gente garanta a segurança do fornecimento para a matriz elétrica brasileira, nós precisamos ter fontes despacháveis, que sejam 100% flexíveis e que possam ser moduladas de acordo com a necessidade, quando a natureza não entregar o que a gente tem em abundância no Brasil. Acho que como a Elbia colocou, nós temos um recurso gigantesco no Brasil, tem mesmo que ser explorado, solar, eólico, a gente tem esse bônus verde, mas a gente também tem que garantir que a energia seja entregue às 24 horas do dia, porque para a economia mundial hoje, do Brasil, o nosso crescimento depende disso. E aí é que entra a contribuição de fontes como o gás natural, não como um gerador de energia de base, mas como justamente aquele pilar que vai ajudar que o Brasil continue tendo uma matriz que seja 90%, 95%, 85% renovável, mas precisa de ter um backup, precisa ter o seguro, porque quando o recurso natural não está lá, todo mundo quer chegar em casa, quer apertar o botão, a luz tem que acender, né? Você não vai entrar lá no seu Instagram, TikTok e ver a ampulheta rodando porque o data center parou de funcionar. Então, essa é a função, acho que esse é o papel, né, do gás natural, que ele vai ser cada vez mais importante em uma matriz que se expande justamente com as fontes renováveis. Obrigado, Lino. Tivemos aqui a oportunidade, então, de ouvir eólica, ouvir hidrelétrica e ouvir também geração termoelétrica a gás. Mas nada disso é possível sem que a gente tenha a extração mineral. E nesse aspecto, Kennedy, eu queria te ouvir, porque é importante extrair níquel, cobre, minério de ferro. E eu queria ouvir de você como que você entende que o Brasil ele se encaixa na agenda da transição energética no aspecto global. Fernando, obrigado. Lino, boa tarde. Boa tarde, Ivan, Elbia, Adriano, boa tarde a todos. João, obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui representando a Vale. Fernando, o Brasil tem a tabela periódica de A a Z, né? O Brasil é um dos países que pode liderar o fornecimento dos minerais críticos e estratégicos para a transição energética. É só por meio disso que a gente vai mitigar e combater os efeitos da mudança climática. É por meio dos minerais críticos e estratégicos que nós vamos conseguir criar os elementos para maior sustentabilidade e preservação ambiental e compartilhar valor com as comunidades, com os territórios. Então, a mineração ela tem um papel fundamental nessa jornada de descarbonização. Como é que está a Vale? A Vale, hoje, voltou a ser a maior mineradora de minério de ferro do mundo, Adriano. E nós temos o melhor minério de ferro do planeta. Lá em Carajás, tem um minério de ferro, Ivan, de alto teor, e ele ajuda, até na rota de produção do alto forno a carvão tradicional. Quando você produz 1 tonelada de aço, você emite, em média, 2 toneladas de CO2. Se você tem um minério de ferro de alto teor, você emite menos. Se seu minério não é tão bom, não é tão puro, e há minério é mais ou menos como vinho, há vários blends aí, né, e o Brasil está posicionado lá em cima com o melhor tipo de vinho, você emite mais. Se você vai para uma rota de redução direta e você tem um alto forno com gás natural, você já emite 1 tonelada, você produz 1 tonelada de aço e emite 1 de CO2. Se você vai para o hidrogênio verde, eu acabei de ver, voltar da feira de Hannover agora, um pavilhão inteiro de hidrogênio verde. A Vale está com um projeto do HBI, que é um produto intermediário entre o minério de ferro e o aço, espécie de um ferro esponja, né? Ele ajuda a descarbonizar a cadeia siderúrgica, que é responsável por 8% das emissões mundiais. Então, num alto forno em que a gente possa produzir com hidrogênio verde, a redução das emissões de carbono cai para 95%, porque só ao longo do processo você tem ali 4%, 5% laterais. Você praticamente você zera
a emissão, chega muito perto de zerar. Né? Quando você quebra a molécula de água, o H2O, você produz o H2, o hidrogênio. Quando você queima o hidrogênio para fazer o aço verde, o resíduo é vapor d'água. É uma água limpa. Portanto, a Vale hoje é a empresa mais bem posicionada no mundo para fornecer esse tipo de minério de ferro, fora, como você mencionou, o cobre para eletrificar, o níquel para a defesa, a questão de terras raras, lítio. Então, assim, eu acho que nessa primeira participação aqui, eu enfatizaria isso. Né? A posição que o Brasil tem é muito confortável para ser um dos líderes. E aí é fazer a coisa certa. O deputado Arnaldo Jardim está aí, acabou de aprovar um belíssimo projeto na Câmara de minerais críticos e estratégicos. Acho que a gente está no rumo certo nessa jornada. Certo, Kennedy. O que eu acho que agora vale a pena perguntar para você, viu, Adriano? E eu acho que dá para dar uma boa abordagem, porque o Adriano, ele sempre fala o que ele pensa. Então, a minha pergunta, ela é, eu admiro muito isso, Adriano. A minha pergunta, ela é, acabamos de ouvir aqui do Kennedy, que ele foi no CERUIC e ouviu em relação à ascensão de hidrogênio verde. Nós já trabalhamos essa perspectiva no Brasil de longo tempo, nós estamos agora aguardando a questão do armazenamento, nós temos um parque renovável enorme, e estamos também tentando fazer com que o segmento de transmissão amplie, temos leilão já programado. Então, a minha pergunta, ela é, até dentro do nosso painel, é possível ter um setor elétrico 100% renovável? Bom, eu também queria agradecer aqui o convite do meu amigo João Camargo, da Camila, mais uma vez ter o privilégio de estar aqui nesse evento da Esfera, que é sempre um evento diferenciado, né? E aqui nessa mesa com amigos, né? Com gente que conhece muito mais do que eu desse setor. Mas, enfim, eu vou dar aqui as minhas opiniões. O meu amigo Mosna, eu acho que o mundo hoje, né, ele mudou depois da Covid e mudou depois da guerra da Ucrânia com a Rússia e está mudando ainda mais com a guerra do Irã com os Estados Unidos. Então, nós estamos vivendo hoje uma nova geopolítica do petróleo, do gás, da energia, e o Brasil até está muito bem posicionado para isso. Agora, a gente tem que ter política pública adequada, senão nós vamos perder a oportunidade que está existindo de fato, o cavalo está passando na nossa frente, e a gente é muito, infelizmente, a gente é reincidente em perder oportunidades. Né? E o que eu estou dizendo com isso? É que você hoje não pode abrir mão de nenhuma fonte de energia. Né? A gente está falando aqui, já ouvimos inclusive em outro painel, a questão dos data centers, da inteligência artificial, e o Brasil ele tem todas as vantagens comparativas para atrair esse investimento. Mas a gente precisa de ter uma coisa que a gente ainda não conversou, mas é importante, segurança jurídica e regulatória. Né? Sem segurança jurídica e regulatória, a gente não vai avançar, a gente não vai trazer investimento no Brasil. Eu acho, às vezes, e fico pensando que como o investidor é corajoso no Brasil, né, de botar dinheiro nessa confusão que a gente vive aqui. Eu admiro muito, eu acho um ato de coragem hoje, porque é difícil, né, o Kennedy, encarar essa insegurança jurídica e regulatória que a gente vive. Então, nós estamos no mundo da adição energética, a gente não pode, a gente precisa de todas as fontes de energia, mas a gente precisa entender que cada fonte tem um atributo, né? E tem concorrência leal. Então, por exemplo, no Brasil, nos últimos tempos, você teve concorrência desleal, porque determinadas fontes foram subsidiadas, outras não. Então, nós temos que acabar com essa história de subsídio. Ninguém precisa mais de subsídio. Vamos olhar o atributo de cada fonte vai ter o seu lugar devido, não só na matriz elétrica, como na matriz de combustível. Né? A gente está vivendo agora no Brasil um momento o Brasil não é um mundo de uma guerra, onde o preço do petróleo, como o Ivan disse, não consegue ceder de 100, né? E está trazendo estragos, e vai trazer muito estrago para a economia mundial. Eu não acredito que esse petróleo caia tão rápido de preço. Ao contrário, os estoques estão caindo no mundo, você vai ter petróleo muito mais caro daqui para frente, e a gente faz uma política no Brasil que subvenciona diesel e gasolina. E tem uma oportunidade histórica, né, o meu amigo Arnaldo, da gente incentivar, usar as nossas vantagens comparativas com produtores de biocombustível. Eu vejo o governo incentivar, quer dizer, consumir mais de gasolina. Eu acho um absurdo subsidiar a gasolina. Tá certo? É um absurdo subsidiar a gasolina, o diesel ainda eu entendo, mas poderia se dar uma bolsa caminhoneiro, ao invés de estar dando subsídio para quem compra carro de R$2 milhões a diesel. Né? Então, são essas coisas que o Brasil tem que voltar a rever. A gente tem uma política no setor elétrico que é Robin Hood às avessas, é subsídio de baixa renda para quem tem painel solar dentro de casa. Tem que mudar isso.
A gente precisa ter uma outra política energética, inclusive, que pode ajudar muito, Mosna, num problema seríssimo que esse país tem, que é déficit fiscal, né? Então, se a gente, por que não a gente olhar sem ideologias para privatizações outra vez? Quer dizer, a gente está aqui sentado com duas pessoas que trabalham, né, em duas empresas que foram privatizadas, a Vale e a Axia, que são um sucesso absoluto. Então, acho que está na hora da gente deixar um pouco assim, a ideologia um pouco de lado e olhar de forma pragmática se a gente quer ter um país realmente que atrai investimento e que o Brasil hoje, vamos combinar, que o Brasil é que mais colabora com a segurança alimentar hoje do mundo. E a gente pode tranquilamente, dentro desse novo quarta revolução industrial, ser o país também que pode colaborar mais com a segurança energética, atraindo para o Brasil, não exportando energia, sim atraindo para o Brasil empresas que queiram usar energia, ter garantia de energia limpa. E o desafio qual é? A gente precisa de reduzir, ter mais competitividade de preço em relação aos países. Por que a gente não tem? Porque eu acho que a gente tem um planejamento energético equivocado, a gente precisa rever com urgência o planejamento energético do Brasil, tá certo? Porque senão, volto a dizer, nós vamos perder mais uma oportunidade do Brasil realmente ter um diferencial nesse novo mundo da quarta revolução industrial, dos data centers, da inteligência artificial, das criptomoedas, etc., né? Então, quando muita gente achava que ia ter uma redução do consumo, o mundo agora, ao contrário, estamos vivendo o mundo do elétron, cada vez mais pessoas vão precisar de elétron. Agora, também sem molécula, né, Ivan, não faz elétron, né? Então, não adianta falar mal do carvão, do petróleo, do gás, porque a gente precisa de todas as fontes. Eu sempre brinco, outra vez a gente está vendo a velha economia, querendo voltar, né? E o pretinho básico volta a ser muito interessante. Obrigado, Adriano. Adriano, você falou de um ponto que eu quero aqui pedir uma intervenção do Ivan, que foi segurança energética. Segurança energética, ela é fundamental e nessa perspectiva de atrair investimentos seria um power shoring, fazendo com que você tivesse um ambiente econômico satisfatório o suficiente para ter acesso ao insumo fundamental, que é energia barata, estável e confiável. E eu queria ouvir de você, Ivan, como que você consegue enxergar esses momentos geopolíticos na tomada de decisão da empresa? Porque nós temos ainda a guerra na Ucrânia, e com a guerra na Ucrânia, em algum momento, aquele gasoduto que ligava a Rússia até a Europa, o Nord Stream, ele foi interrompido. Isso acabou tendo um impacto no suprimento de energia da Europa. Nós agora, recentemente, temos o período também de guerra no Irã, que você falou da precificação do preço do petróleo. Então, tudo isso daí acaba impactando uma tomada de decisão das empresas num ambiente globalizado. Eu queria ouvir de você como é que você encara esse fenômeno da geopolítica na tomada de decisão. Ela é fundamental, explorando brilhantemente aqui o que Adriano acabou de explanar. Não se tinha esse tema em discussões de Conselho de Diretoria Executiva, uma discussão de natureza geopolítica, última grande guerra, guerra do Vietnã, etc., mas esse impacto ele é fundamental de ser discutido. Eu, concordando com o Adriano, eu concordo inteiramente que esse país tem as flexibilidades e as opcionalidades, e que todas elas devem ser exploradas. A nossa grande discussão é como. Concordo com você inteiramente com relação aos subsídios. Um país com grave problema fiscal não tem condição de estar subsidiando da forma como você bem colocou. Agora, a nossa grande preocupação na AXA em relação a todos esses eventos é de que forma eles se expressam na tomada de decisão da empresa. Por quê? Porque as tomadas de decisões são com base em retornos calculados com base em todos os riscos inerentes ao mundo que a gente vive hoje. E quando eu comentei da Champions League, quando eu comentei que hoje o Brasil compete com todos os países do mundo, recentemente eu tomei um susto ao ler uma notícia de que a Alemanha estava fazendo um seminário de atração de investimentos para a Alemanha. Por quê? Porque o país ficou de joelho quando houve a guerra da Ucrânia e o corte de suprimento de gás para aquele país, com um encarecimento tremendo do preço do gás, destruindo a competitividade da indústria alemã. A pergunta é, todos esses riscos estão sendo avaliados por nós? Estão, sim, como estão sendo pelo Lino e por todos que estão aqui. Agora, nesse ambiente, é escandalosa a competitividade do Brasil, só que a gente tem que se ajudar.
não vou repetir o que o Adriano já falou, a gente tem que se ajudar. Nós competimos com a Inglaterra, com a Alemanha, com Singapura, com os Estados Unidos, com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina com vaca morta. Então, a gente tem que se posicionar e oferecer ao investidor a palavra mágica que o Adriano acabou de citar: estabilidade. Estabilidade de regras, estabilidade macroeconômica. A maior conquista desse país foi a gente estar discutindo se a inflação anual vai ser 4,2, 3,9 ou 4,3. Quando eu era caixa numa agência do Banco do Brasil em Copacabana, a inflação bateu 85% num único mês. É esse tipo de conquista que a gente nunca pode perder, que é uma conquista da sociedade e deve ser mantida. Ivan, você fala então de investimento, e aí é o ponto que eu quero convidar o Kennedy para poder também se juntar à nossa conversa, levando em conta essa perspectiva de atração de investimento para o setor energético como um todo. Se você fosse pontuar, quais seriam os 3 principais aspectos que nós deveríamos garantir para que pudesse, então, atrair investimento e poder gerar renda no Brasil? Eu acho que é a continuidade do investimento em energias renováveis com uma regulação ideal para onde a gente tem uma janela muito grande e uma ponta de lança muito boa para a bacia do Atlântico. Tem nessa questão geopolítica que o Ivan estava falando, essa incerteza toda que foi criada, tentar olhar um efeito positivo disso foi deixar muito claro que aquele eixo de investimento que estava sendo atraído para o Oriente Médio, para a Ásia, começou a se lançar um pouco de dúvida sobre a estabilidade de se investir lá. Isso abre para o Brasil, por exemplo, a gente estava discutindo a questão do Mega Hub. É um Mega Hub de gás natural em Omã ou é um Mega Hub de hidrogênio verde no Brasil, né? Nós temos um litoral aqui, o nosso Porto da Madeira, lá no Maranhão, não tem estreito no meio do caminho, né? Nós podemos sair de navio daqui, chega em Barcelona, em Hamburgo, a indústria siderúrgica americana, ela desceu do Rust Belt para o sul do país, nós chegamos ali no Golfo do México, ou Golfo do Trump, para quem quer fazer uma média lá, né? Enfim, eu acho que tem uma oportunidade para o Brasil, e aí não é como o Adriano estava falando, o Ivan também, não perder a oportunidade de olhar para essa bacia do Atlântico. Hoje a Vale exporta muito para a China e vai continuar exportando. Mas na Europa, por exemplo, o Ivan mencionou a Alemanha, eu estive na feira de Hannover agora, estive recentemente numa viagem para a França também. A siderurgia europeia sofreu muito, porque a China produz 1 bilhão de toneladas de aço por ano e ninguém consegue competir no preço. A siderúrgica está migrando do alto forno para essa tecnologia do hidrogênio verde para recuperar emprego, para reindustrializar, né? E não quer ficar tão dependente do gás russo. Isso abre oportunidades para um país como o Brasil. Então, a posição, a geografia e a geopolítica, elas favorecem o Brasil. Eu acho que saber utilizar isso vai ajudar nesse debate maior sobre energia, que aqui há especialistas muito mais apropriados para poder descer ao detalhe do que eu. Obrigado, Kennedy. Tem um ponto, Lino, que eu queria ouvir de você, que estamos num momento de transição energética, cada vez mais a economia sendo mais eletrificada, nós temos, então, cada vez mais carros elétricos, eletromobilidade, está cada vez mais presente inteligência artificial no nosso dia a dia, como profissionais, como usuários de internet, e isso também é um uso massivo de energia, e também, cada vez mais, a possibilidade, nessa perspectiva de atrair investimentos, o power shoring com data centers. Como é que você enxerga esse fenômeno dentro do Brasil para a gente conseguir compreender qual que é a potencialidade do Brasil nessa nova economia que se abre em todo o mundo e que nós temos aqui energia farta e abundante? Então, eu acho que eu começo repetindo um pouco meus colegas aqui. Acho que o Brasil realmente tem um potencial energético sem igual, porque nós somos ricos em todas as fontes, né? Se você começar desde o petróleo, o gás, hidrelétrica, solar, eólica, o Brasil tem abundância de quase todas as fontes energéticas que são usadas pela humanidade hoje em dia. Até mais recente, hidrogênio verde, que é uma consequência de geração por renovável, né? Mas eu acho que a chave disso, acho que foi comentado aqui pelo Adriano, pelo Ivan também, é a complementariedade entre as fontes. Então, para uma matriz energética moderna, grande parte dos países, inclusive aqueles que advogaram muito pela transição energética, os países europeus e da América do Norte,
eles todos hoje estão muito preocupados com a segurança energética. E aí vai justamente na sua pergunta, por que a preocupação com a segurança energética? Porque com eletrificação, o uso cada vez mais intenso de eletricidade, a humanidade cada vez depende mais disso. A indústria depende cada vez mais disso. A gente não pode ficar 1 minuto do dia mais sem eletricidade. A gente sabe, aqui no Brasil, nós já passamos apertos lá em 2001, passamos aperto outra vez em 2021, teve leilão emergencial de energia, né? Então, nós passamos apertos aqui, que eu acho que isso não pode se repetir. Nós temos que ter uma política energética, temos que ter um planejamento que não permita que a gente chegue àquelas situações outra vez, porque isso encarece a vida, encarece a indústria. Para a energia mais cara é aquela que você não tem. Quando ela falta, ela causa um prejuízo muito maior. Inclusive, tem até impactos em eleição, né? Sabido lá da época do Fernando Henrique, lá em 2001, que aquilo teve um impacto enorme no resultado da eleição presidencial que se seguiu. Então, é a importância da complementariedade entre as fontes para nós utilizarmos aqueles recursos naturais que nós realmente somos muito bem abençoados, mas, ao mesmo tempo, ter aquele pilar que falta para nós podermos usar isso, que é a segurança energética, né? E a segurança energética vem, sim, de usar os hidrocarbonetos, né? Mais em particular, o gás natural. E eu até, assim, ainda trago mais um ponto. Se você olhar os países que eu citei, Europa e América do Norte, existe uma competição gigantesca pelos equipamentos de geração a gás. Se você hoje entrar em qualquer fabricante de equipamento de geração a gás, na Siemens, na Mitsubishi, na GE, e você quiser encomendar um set de equipamento, você vai ficar na fila 4 anos. Não é que você hoje consegue, justamente porque está havendo uma disputa muito grande mundial para oferecer esses atributos nas matrizes elétricas, que é por continuidade do fornecimento e utilização dos recursos naturais em combinação. Obrigado, Lino. Elbia, o Lino falou de hidrogênio verde e de complementariedade das fontes. Tem uma fonte no Brasil que nós temos um potencial enorme, mas ainda não começou a ser explorada, efetivamente, que é a eólica offshore. E nós também vemos que já temos alguns marcos legais e regulatórios em relação ao hidrogênio verde, mas ainda é uma tecnologia que precisa de escala. Não é uma fonte energética, é um vetor energético. Na sua avaliação, o que ainda é necessário em termos de regulação, infraestrutura, segurança jurídica, para que o Brasil também consiga, nessa ideia de ter 100% de sua matriz absolutamente renovável, dar segurança para que essas duas tecnologias elas se insiram no parque elétrico brasileiro? A gente precisa separar curtíssimo prazo, curto prazo, de médio e longo prazo, para entender melhor onde estamos nesse jogo. No momento, por exemplo, nós estamos com excesso de projetos, excesso de energia. Quando você olha para o mercado brasileiro hoje, você vai dizer, não precisa de mais nada, não tem mercado. Nós estamos com um monte de energia querendo vender, para fazer contrato. Então, no curto prazo, aparentemente está tudo bem, mas quando você estende a análise nessa lógica de que nós estamos partindo para uma sociedade global cada vez mais dependente de energia e, sobretudo, cada vez mais eletrificada, para o país aproveitar essa vantagem, ele, de fato, precisa ter esse olhar estratégico, esse olhar de médio e longo prazo. E nós precisamos de todo um aparato legal e regulatório. Do ponto de vista legal, o Arnaldo resolveu bem nossa vida lá no Congresso, que ele coordenou vários projetos que foram aprovados, inclusive o PL do hidrogênio verde, o PL de eólicas offshore também. E hoje nós estamos no estágio da regulamentação das leis. As leis existem e essas leis estão no Poder Executivo para serem regulamentadas e depois elas vão chegar nas agências reguladoras para serem reguladas. Então, a gente precisa seguir esse fluxo e o fluxo da regulamentação ele está mais lento do que deveria. Esse é o grande ponto. Toda a discussão aqui que nós estamos fazendo é com relação a sinal de investimento. Investimento de infraestrutura, a gente está falando de 2, 3 anos antes, 5 anos antes. Então, nós precisamos ter esta regulamentação pronta para que o Brasil realmente dê o sinal para o mercado dizendo, olha, eu vou desenvolver tais tecnologias e este é o marco regulatório. Investidores venham. Aliás, os investidores já estão aqui, ávidos para começar a estudar as áreas, fazer investimento, no caso de eólica offshore.
tenho discutido com o governo no sentido de, olha, vamos deixar o marco pronto, fazer as chamadas, porque até que isso aconteça, nós estamos falando de, se eu decidir fazer eólica offshore hoje, eu vou ter a primeira planta rodando, na melhor das hipóteses, em 2032. Com esse cenário de oportunidade, de que o Brasil vai chamar data centers, o Brasil vai ser um país que vai promover o power shoring, nós já estamos atrasados. Então, este é o ponto. Precisamos acelerar no executivo. Adriano, a Elbia, ela fala de infraestrutura, o painel anterior ao painel do ministro também falou de infraestrutura. Qual que é a sua avaliação em relação ao que nós temos de infraestrutura nessa jornada de renovação que nós temos no setor elétrico? E se você acredita que ainda é necessário algum tipo de investimento em novas estruturas e tecnologias para fazer frente a essa renovação que nós temos em relação ao setor elétrico? Olha, eu acho que o desafio do Brasil é ser friendly ao investimento privado. A gente não é friendly ao investimento privado, infelizmente. Então, posso citar vários exemplos, e aí está tudo ligado ao que eu falei, a questão da insegurança jurídica e regulatória. E até a questão também ambiental. Com essa política hoje ambiental que o Brasil tem, fica difícil investir em infraestrutura, porque você demora anos para conseguir uma autorização, uma licença. Vamos dar o caso clássico agora, margem equatorial. Na margem equatorial, o leilão primeiro foi em 2013. E agora que se dá autorização para furar o primeiro poço, lá na foz do Amazonas. Então, essa guerra, por exemplo, do Irã, está dando uma nova geopolítica ao petróleo e ao gás, como o Kennedy falou, e a gente tem uma vantagem enorme, porque as próprias empresas petrolíferas estão começando a querer produzir longe lá do Oriente Médio, porque aquilo vai continuar sendo uma panela de pressão. Agora, o Irã aprendeu que fechar o Estreito de Hormuz é uma coisa super interessante. Fechou a primeira vez, pode fechar 2, 3, 4. Então, nesse momento, a gente podia estar atraindo investimento para o Brasil, para a área de petróleo e gás, se a gente estivesse um pouquinho mais adiantado, por exemplo, em relação a licenciamento ambiental. Então, no curto prazo, talvez, o grande beneficiário vai ser a Venezuela, que está aqui do lado, tem a maior reserva de petróleo do mundo, 300 bilhões de barris, e está hoje com um governo friendly, parece, inclusive, aos Estados Unidos. E a gente está perguntando, a Guiana lá produzindo petróleo para caramba, e a gente não faz isso. O Brasil é um país que importa shale gas e o meio ambiente proíbe a exploração de shale gas. Aí a gente, quero gás barato. Pô, meus amigos, para ter gás barato, qualquer produto barato, tem que aumentar a oferta. É a única maneira que eu conheço de baixar preço, E a gente não quer aumentar a oferta, porque gás em terra, Lino, é muito mais barato que gás no mar, você é craque, sabe disso. E a gente proíbe shale no Brasil. É um escândalo isso, na minha opinião. É um escândalo. E a gente importa shale dos Estados Unidos e quer importar agora aquele shale da Argentina. E aqui não pode ter shale. Então a gente é um país que tem uma diversidade energética fabulosa, tem fontes primárias para todo gosto, tá certo? Mas não adianta ter essa diversidade energética se não for friendly ao investimento. Não adianta petróleo embaixo da terra, não adianta gás embaixo da terra, não adianta o potencial de vento que a gente tem, solar que a gente tem, se a gente não atrair investimento privado. E aí, o setor de óleo, de derivados de petróleo, é a mesma coisa. Aí eu fico impressionado de ver o governo falar que quer recomprar a refinaria, quer entrar outra vez, distribuir combustível líquido, quer entrar no GLP. Isso assim, eu acho assim, é olhar pelo retrovisor. Enquanto isso, o mundo está investindo, o mundo está se aproveitando das suas vantagens comparativas e o Brasil transforma a vantagem comparativa em desvantagem comparativa. Então, é um fenômeno isso. Você vê no caso da energia elétrica, é surreal você ver um país que está sobrando energia, tem tarifa cara e risco de apagão. Se você explicar isso para qualquer cidadão, como é que você explica um negócio desse? Entendeu? Um país que funciona assim. Então, um país que faz um programa, às vezes, de governo, e, às vezes, uma agência reguladora quer destruir o programa que foi feito pelo governo. Então, a gente precisa realmente de repensar essa história toda, porque é uma pena, como o Ivan falou, a gente tinha que estar na Champions League. É uma pena que a gente desperdice essas vantagens comparativas que o Brasil tem, E a gente não seja friendly ao investimento.
Essa semana a gente viu outro fenômeno no Brasil, que era a possibilidade de cancelar o leilão de capacidade. Isso é um absurdo, pô, total. Quer dizer, isso é insegurança jurídica na veia, né? Isso é na veia, porque as empresas se preparam para o leilão, ganham o leilão, compram equipamento, aí depois, não, meu amigo, assim, ó, não valeu não, vamos rever esse negócio todo outra vez. Cara, não tem condição, sinceramente, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa de modernizar, de fato, a política energética brasileira, e a primeira coisa é a gente ser friendly ao investimento privado. Se a gente não for friendly ao investimento privado, nós vamos continuar sendo um país super legal, uma diversidade energética fabulosa, um país diferenciado, mas vai continuar sendo pobre, tendo apagão e tendo energia cara. Obrigado, Adriano. Adriano falou de um tema que estavam aventando a possibilidade de cancelar o leilão de reserva de capacidade. Eu não soube que esse tema estava sendo tratado. Mas, na parte internacional da abordagem do Adriano, eu queria fazer uma pergunta para você, Kennedy, que é lógico, nós temos que nos preocupar com a atividade empresarial efetivamente dirigida a resultados, mas também, nesse momento de transição energética, é importante responder a determinadas pressões internacionais que acontecem no sentido de fazer com que a cadeia produtiva ela seja mais sustentável. Então, eu queria ouvir de você como que a Vale tem enxergado isso no sentido de fazer com que seja uma mineração de baixo carbono. Olha só, a gente tem usado ferramentas da sustentabilidade para diminuir as nossas emissões de escopo 3. Por exemplo, encomendamos navios na China, movidos a etanol, vamos estimular o etanol no comércio global marítimo, e são navios com vela. O presidente Lula até reclamou outro dia, a gente explicou para ele, houve um ruído. E uma coisa importante que eu aprendi nesse 1 ano e meio na Vale é que você tem que dar paz operacional para a empresa. Nesse ambiente tão difícil para investir, né, e há uma dependência do poder concedente muito grande, você precisa ter paz operacional. Então, a relação tem sido uma relação que a gente explica para o presidente, medidas que a gente toma, como fizemos no caso, por exemplo, dos navios de etanol, né? Também estamos adotando. A Vale consome muito diesel, reduzindo o consumo de diesel. Etanol, biometano, né, biocombustíveis de uma maneira geral. E esses projetos que são importantes, como o do aço verde, com o briquete, né, que é um aglomerado de minério de ferro. Eu acho que também é importante ressaltar, né, a posição que a Vale ela se encontra hoje. Ela tem um portfólio que é capaz de atender às diferentes demandas do mercado. Você tem um cliente que quer um produto mais puro, um produto de médio teor. Então, o Brasil, ele tem uma capacidade de adaptação. Eu vejo isso quando a gente fala com os clientes internacionalmente. É muito mais fácil conversar com o brasileiro, e ele fala assim, você me dá uma solução no minério aqui assim. A gente tem que usar essas vantagens competitivas, a criatividade que a gente tem mesmo, e a capacidade de improviso. Eu vejo muito isso. Entre algumas reuniões, é muito certinho o roteiro. De repente, você, como brasileiro, propõe lá, podemos fazer uma blendagem de minério de ferro dessa maneira? E isso atende. Eu acho que usar isso é importante, nós temos usado na nossa jornada de descarbonização, sempre puxando para o minério de ferro de maior teor de pureza para reduzir emissões de carbono. Nessa perspectiva de descarbonização, eu queria, Elbia, ouvir de você um ponto que eu acredito que é importante nesse momento do setor elétrico, que nós temos um conjunto pronunciado de cortes de geração. E a Eólica também tem em sua missão institucional a atividade do armazenamento. Nós aguardamos uma regulamentação de armazenamento e certamente isso vai mudar tudo na operação do nosso sistema e também no momento em que nós temos geração e consumo de energia. E, em algum momento, nós temos um debate que ele fica dicotômico entre uma fonte de energia firme, geração termoelétrica e armazenamento, quando, na realidade, elas têm funções complementares. Então, eu queria ouvir de você como que você enxerga o armazenamento no Brasil, nesse nosso mix de fonte de geração elétrica, daqui para frente. Isso é muito bom. Eu até conversando, Adriano e eu, a gente reflete muito. O que a gente precisa pensar na economia moderna, e não só para o Brasil, mas o mundo, e o Brasil tem uma vantagem maior diante dos outros, é que nós não falamos mais fonte de energia X ou fonte de energia Y. Nós precisamos de soluções energéticas.
e uma complementação de todas essas soluções energéticas, mais do que elétrica. Então, na lógica de soluções energéticas, nós precisamos modernizar a nossa regulação, a nossa política pública, para que possamos aproveitar as tecnologias existentes em conjunto e associada aos recursos também existentes e algumas vantagens comparativas que o país já tem. Por exemplo, o Brasil tem um sistema interligado, e isso é extremamente vantajoso quando você vai produzir o hidrogênio, por exemplo. Então, a gente tem que aproveitar essas características, esses bônus que o Brasil tem, além do bônus verde, o bônus da interligação, e combinar tudo isso para que a gente chegue a uma solução ótima. As baterias, elas vêm nessa lógica da solução energética. Elas são uma variável importante numa equação para solucionar o curtailment, mas não é toda a questão, porque tem outros fatores, mas ela entra justamente nesse pacote de solução que vai fazer com que, num desenho moderno, a gente combine todas as fontes possíveis de geração associada à tecnologia e recurso, e aí sim a gente vai ter um ótimo. Obrigado, Elbia. Numa perspectiva de segurança energética, Lino, eu queria ouvir de você como que a gente consegue enxergar o Brasil hoje, depois que o Operador Nacional do Sistema ele já tinha indicado que em 2025, a partir de outubro, teria um déficit de potência e que nós precisamos de energia firme. Qual que é, na sua avaliação, o papel estruturante que nós temos no setor elétrico brasileiro de uma fonte de geração termoelétrica, no sentido de agregar segurança energética, mas não só segurança energética. Evitar um mal maior, que poderia ser a falta de suprimento de energia em determinados momentos do dia, não só para o cidadão comum, mas também para a indústria em seu processo fabril de industrialização. Então, acho que assim, o que a fonte termoelétrica agrega, por diferente do que foi contratado no passado, eu mencionei até lá 2001, quando se começou para contratar termoelétrica, justamente para fazer um contraponto à sazonalidade hídrica, e a gente contratava energia termoelétrica, né? E o que mudou na matriz elétrica brasileira, e até foi objeto desse último LRCAP, foi do de 21 também, não foi uma contratação de energia, porque, na verdade, o Brasil tem já sobra de energia. O que se contratou foi uma capacidade de resposta para ser utilizada naqueles momentos nos quais as fontes renováveis ou sazonais não conseguem para produzir energia. Então, esse é o ponto onde as termoelétricas hoje têm que contribuir, e é justamente aquelas usinas que você pode ligar elas em short notice, né, a um aviso muito curto, você tem uma prontidão imediata, e além de ligar elas e atingir carga base naquele momento, você inclusive ainda pode modular elas, né? Se você começar a ter retorno de alguma outra fonte, você consegue modular aquela potência que está sendo injetada no sistema. Então, isso o pessoal gosta de chamar de um seguro, eu não gosto nem da palavra seguro, eu gosto de chamar aquela complementariedade justamente que preenche aqueles espaços que ficam vazios, que é o momento onde o Operador Nacional do Sistema, quem senta lá na operação, quando vê que está a carga aumentando, principalmente aqueles dias de verão, de alta temperatura, e que você vê o recurso diminuindo, e que o cara não tem um recurso para fazer com que o sistema não caia, né? Senão a carga aumenta, a frequência vai começar a cair e vai desligar o sistema. Então, o cara que está sentado lá na cadeira, ele sabe dessa necessidade. Eu acho que é isso que as fontes termoelétricas têm para contribuir, isso não está sendo usado só no Brasil. Eu mencionei aqui na minha última intervenção que, se você olhar para as matrizes dos países mais desenvolvidos, né, para a Europa, América do Norte, estão todos desenvolvendo o mesmo tipo de segurança para os seus sistemas, justamente para que a gente tenha fornecimento de energia contínua. Agora, o que a gente não pode ter é ter um planejamento onde os agentes, em face àquele planejamento, tomam decisões de alocação de capital, fazem investimento em antecedência, inclusive a eventos de contratação, porque entendem que essa é uma necessidade estrutural do sistema, e a insegurança de saber se aquele evento de contratação tem valor ou não, né? Então, por exemplo, esse evento tem que entregar energia de usinas novas já em 28. Estamos há 2 anos e meio, né? Ou seja, se não estiverem sendo construídas hoje, elas não vão estar prontas em 28. Então, esse é um ponto que a gente tem que se atentar.
Obrigado, Lino. Bem, tempo esgotado, sendo absolutamente disciplinado com o tempo. Apenas para encerrar, quero agradecer aqui a presença de cada um dos nossos convidados, Adriano Pires, Elbia, Ivan Monteiro, Kennedy Alencar, Lino Cansado. Foi uma satisfação conduzir esse painel e agradecer novamente o convite do Esfera. E eu tenho certeza que tivemos a chance aqui de debater os principais temas do setor energético brasileiro. Muito obrigado a todos.